Boa noite. No dia que nós completamos 21 anos de Cine Debate, primeiro agradeço a presença e a participação de todos vocês, algumas pessoas, muitas pessoas que eu vejo aqui há 21 anos, outras há 15, outras há 10, pessoas que nos acompanham, nos prestigiam esse tempo todo, motivo de muito orgulho para a gente, para a PM, para o nosso departamento cultural. Então quero agradecer a todos vocês por esse prestígio durante 21 anos. Vou chamar para debater aqui hoje a doutora Catarina Vidal, psicóloga, administradora, especialização em terapia cognitivo-comportamental pela USP, mestre pela Unifesp. Atua em área de saúde mental e desenvolvimento de competências e comportamentais, atendendo jovens, adultos e famílias em seu consultório. Coach pelo Instituto Erickson Coelho. Sócia-diretora do Instituto Pensamento, Saúde Mental e Desenvolvimento Humano desde 2001. E vou chamar aqui o Miguel Forlim, que está estreando no nosso debate aqui. Crítico de cinema e professor, escreve no Estado da Arte, plataforma digital do Estadão. Colabora regularmente com o jornal Gazeta do Povo. É consultor da Jovem Pan e foi membro do júri da crítica da 41ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Um homem do cinema. Fique à vontade. Eu vou passar a palavra primeiro para a Catarina, que já é veterana nossa aqui, e ela tem os seus 10 minutos para falar, depois passo para o Miguel, ok? Vamos lá, fique à vontade. Bom, gente, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Agradeço o Vivian pelo convite. E sempre que ele me convida para estar aqui, ele sempre me coloca ao lado de debatedores muito interessantes. Então, eu poderia... Esse filme é um filme que mexe com a gente, né? Ele é um filme que faz a gente ver, rever, encontrar, não só lá em 1955, mas o nosso dia a dia aqui, o nosso cotidiano, a nossa sociedade, os nossos jovens, os nossos adolescentes. E é claro que eu acho que a gente poderia começar contextualizando o momento em que esse filme foi produzido, mas, claro, 10 anos depois da Segunda Guerra, né, do final da Segunda Guerra, ele foi lançado em 1955, ele é um ícone do cinema por vários motivos, por retratar aquele movimento que estava surgindo no momento com as gangues, os movimentos de jovens nas escolas, uma forma de protestar contra tudo aquilo que estava sendo posto e que eles tinham que, de alguma forma, aceitar. Então, foi um movimento muito importante da juventude, e como sempre são jovens que mudam o mundo, né? No Brasil nós também podemos até lembrar de vários movimentos, os caras pintadas, que lutaram pela... E eu fui uma delas, que lutou pela democracia. Mas eu acho que essa questão do filme, eu vou deixar mais pro meu colega, e eu gostaria um pouco de falar dos personagens, né? E falar que esse filme, embora a gente possa entendê-lo como
um gap nas gerações, um conflito de gerações, as dificuldades que os filhos tinham para conversar com seus pais, eu acho que é um pouco mais que isso, né? Eu acho que a gente viu aí famílias muito disfuncionais, né? Muito uma sociedade, elite da sociedade estadunidense, né? Mas famílias muito disfuncionais, com papéis trocados, essa mãe machona, essa mãe autoritária, esse pai molengão. E aí eu acho que o Jim passou todo o tempo da vida dele procurando o pai, procurando uma orientação, e ele não tinha. O Platão, um solitário, e a Judy, também uma família bastante disfuncional. O que eu percebo que era uma busca constante de todos eles pela busca de uma família, pela busca de uma orientação. Embora mostrando isso de uma forma absolutamente contestadora, de uma forma pouco funcional também, a exemplo do que eram as suas famílias, e os resultados foram catastróficos, né? Essa juventude, eu acho que nenhum filme antes de 1955, e aí depois você me corrige se eu estiver errada, acho que retratou a juventude como um modificador da sociedade de uma maneira tão forte quanto este filme. Outros seguiram, né? Esse filme também ficou muito apoteótico, até porque o James Dean, o nosso Jim aqui do filme, ele faleceu um mês antes do filme ir para as telas. Então, e ele morreu de uma forma trágica, num acidente de carro, que esse acidente até hoje, ele está sob suspeita, né? E eu acho que a história de vida do James Dean não é muito diferente da história de vida de alguns dos personagens que compuseram esse filme. Ele perdeu a mãe aos 9 anos, o pai mandou ele para um colégio, para uma fazenda, para viver com os tios. E nós estamos falando aí, de novo, de situações de abandono, né? Então, James Dean, ele vivenciou esse abandono. E aí, pensando um pouco na morte dele, no acidente que ele sofreu, eu fiquei refletindo se isso não foi um suicídio, né? Suicídio pela dor, por tudo aquilo que ele vivenciou, e ao ser o ator, ao representar este personagem, talvez ele tenha entrado em contato com muitas dores que não puderam ser cuidadas. E fiquei pensando se de fato esse acidente dele não foi um suicídio, né? Eu acho que todo mundo busca uma forma de pensamento, né? É muito difícil ficar fora de um sistema. Esses pais, apesar de super protetores, o pai dele e a mãe muito protetores, fugindo das cidades, cada vez que ele arrumava uma encrenca, eu acho que isso também trouxe para ele uma condição de não ter limites, o que traz essa sensação do arrogo, né, da grandiosidade, a necessidade do poder. E
experiência de vida trouxe para ele e para todos os principais personagens deste filme uma história de vida bastante desafiadora, mas todos buscando o amor, o pertencimento, lutando contra o abandono. E a forma que eles fizeram isso foi se contrapor às instituições principais que vigiam no momento, que era a igreja, o casamento, a escola. Ele pisa no brasão da escola, como se aquilo não fosse tão importante. A relação com os policiais. Mas eu vi nesse personagem muita amorosidade. Apesar de toda essa dor, ele é amigo do Platão, ele cuida da Jodie, e muita amorosidade, um sentimento bacana, né? Então é o herói, o anti-herói. É o personagem quem define o filme, ou é o filme quem define o personagem? Eu, ao assistir o filme hoje novamente, eu fiquei muito emocionada por todos esses motivos, de ver muita humanidade nesses personagens, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eu fiz algumas anotações. Eu acho que a gente pode começar a conversar, né? Esse James Dean é um charme, né? Um homem muito bonito. Essa jaqueta vermelha, essa cena dele no carro, com a jaqueta vermelha, o cigarro na boca, é um ícone da juventude, da transformação que a juventude estava trazendo para aquele momento. Aquela jaqueta vermelha, acho que não é vermelho sem motivo. Acho que esse vermelho ele traz todo uma inquietude, né, que é comum aos jovens, e essa coisa da paixão e da ousadia que a cor vermelha nos remete também. Acho que é isso, podemos começar a conversar a respeito. Boa noite a todos. Dr. Virma, gostaria de agradecer o convite. É um prazer falar aqui para vocês, ainda mais sobre um filme como Juventude Transviada. Antes de tudo, eu gostaria só de estabelecer o contexto cinematográfico e histórico em que surge Juventude Transviada. A década de 50, no cinema norte-americano, é caracterizada como o auge de um sistema que é chamado do sistema de estúdios, onde os principais estúdios tinham presidentes que tinham um estilo, que tinham uma preferência e imprimiam isso na sua linha de produção. E ele era baseado na figura do astro. O que levava as pessoas antigamente aos cinemas eram os atores, Cary Grant, James Dean e tantos outros que a gente conhece. Esse sistema ele tem o seu auge na década de 50. E como tudo que conhece o seu auge, logo depois vem o seu declínio e vem a sua queda. Porque anos depois os estúdios iriam falir, o sistema de estúdio iria se mostrar insuficiente para as demandas do público e iria ocorrer uma revolução que é chamada historicamente como Nova Hollywood. Juventude Transviada é interessante porque ele é um filme que se coloca mais ou menos num ponto de intersecção entre esses dois sistemas. E isso também tem explicações históricas, né? A década de 50, nos Estados Unidos, ela é caracterizada por ter sido a mais representativa do American Way of Life, né? O estilo de vida americano, onde aquelas casas no subúrbio, com aquelas famílias aparentemente funcionais, e garantia material, né? Sucesso material,
tudo isso pintava uma imagem de felicidade, de prosperidade. Essa foi a principal imagem vendida pelos publicitários, né, da Madison Avenue, os Mad Men da década de 50. Quem viu a série sabe exatamente do que eu estou falando. Mas, nas décadas de 50, já começam a ser plantadas as sementes que iriam germinar na década de 60 e 70, através de movimentos revolucionários. Na década de 60 surge o rock and roll, surge a geração beat dos poetas, e na década de 60 isso iria culminar na contracultura nos Estados Unidos, no movimento hippie, na França no maio de 68, na Revolução Sexual. E esses jovens, de certa maneira, não sei se dá para a gente dizer que eles são a geração que iria realizar essas revoluções, essas mudanças históricas. Mas essa geração já não é uma geração que se encaixa exatamente nem no que veio antes, nem no que viria depois. Ela está no meio do caminho, por isso que ela parece e ela soa tão perdida. Esse filme, Juventude Transviada, ele é dirigido pelo Nicholas Ray. O Nicholas Ray foi um dos principais diretores do sistema de estúdio, e essa é uma característica marcante do sistema de estúdio. Os críticos norte-americanos e os presidentes, eles não viam os diretores do filme como os artistas por trás do filme. Eles viam como uma máquina, onde o diretor de fotografia, o roteirista, cada um tinha a sua parcela de importância e de significado. É através de um grupo de críticos que surge na década de 50, na revista francesa Carrière du Cinéma, que esses diretores eles começam a ganhar um protagonismo, eles começam a ser vistos como a inteligência, como a mente que dá vida ao filme. Como o pintor é responsável pelo seu quadro, um diretor é o responsável pelo seu filme. O François Truffaut, André Bazin, eles iriam construir a teoria do autor, onde, mesmo dentro do sistema de estúdios, em que há uma série de regras a serem seguidas para satisfazer a parte do público, eles ainda assim conseguiam imprimir um estilo, uma característica, uma assinatura. Esses seriam os verdadeiros autores. O Martin Scorsese ele cunhou um termo, ele chamou esses diretores de contrabandistas. Eram aqueles diretores que faziam tudo que o estúdio pedia, mas ainda assim eles conseguiam burlar um pouco as regras e entregar algo que era deles, uma assinatura artística. O Juventude Transviada, ele se encaixa dentro de todos os moldes da narrativa clássica norte-americana. Há uma ou outra sutileza, por exemplo, o crítico francês Éric Romer ia dizer que esse filme não tem 3 atos, mas tem 4. Então há algumas sutilezas que saltam aos olhos, mas de maneira geral ele se encaixa perfeitamente no que é a narrativa clássica norte-americana. Mas, como o Martin Scorsese disse, o Nicholas Ray é um contrabandista. Então ele consegue colocar algumas coisas que talvez à primeira vista passem despercebido, mas que engrandecem o filme e dizem muito mais do que parece dizer. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que a cena de abertura do filme, ela leva 28 minutos, a cena que se passa na delegacia. Dentro da narrativa clássica, os 28 minutos são considerados o tempo perfeito para você estabelecer o primeiro ato. Mas a maioria dos filmes estabelece o primeiro ato através de uma sequência de cenas. Esse filme não faz isso. Esse filme é uma única cena, onde eles estabelecem, onde o diretor, o Nicholas Ray, estabelece já uma conexão entre os 3 personagens. A câmera passeia pela delegacia e mostra o drama dos 3 personagens, que são os 3 personagens principais do filme. Isso não é comum. É um primeiro ato, tem algumas características de primeiro ato, como a ideia de apresentar os personagens, mas já há uma subversão. Não há uma série de cenas, mas há uma cena que se estende no tempo. Por que isso é importante? Porque esse filme ele vai tentar ampliar a subjetividade dos personagens. O filme ele se passa em um dia. Em um dia. Ele se passa em um dia e ele estende. Porque a percepção temporal dos personagens são personagens entediados com a vida que levam, com a falta de perspectiva. Eles estão à busca constantemente de excitação, de prazer, de algo que faça com que eles se sintam vivos. Mas esse tédio deles, que é uma percepção subjetiva do tempo, porque o tempo passa, cada um enxerga a passagem do tempo de uma certa maneira. O fato do filme dilatar essa percepção temporal já diz muito da representatividade subjetiva de como os personagens veem o filme, né? A doutora Catarina falou um aspecto que é
o fato das famílias serem disfuncionais, né? E de fato são. Só que eu gostaria também de dizer mais uma coisa. As 3 famílias, embora disfuncionais, elas são 3 famílias diferentes. A família do personagem do James Dean tem uma mãe autoritária e um pai submisso. A família da personagem da Natalie Wood é o oposto. Há um pai autoritário e uma mãe que aparentemente é submissa. Na família do Platão, não há nem a figura do pai e a figura da mãe é uma figura ausente. O que isso diz? Isso diz que, embora sejam famílias disfuncionais, talvez a causa, ou pelo menos a totalidade da causa, não esteja necessariamente nos problemas familiares. E por que eu digo isso? Porque eu acho que há 2 possibilidades que o filme levanta. E o Roger Ebert, um crítico norte-americano, disse que Juventude Transviada é um filme que não sabe sobre exatamente o que é. E é por isso que é fascinante, porque se soubesse sobre o que é, talvez não fosse tão fascinante assim. E eu acho que isso é verdade, porque aponta para possíveis causas. O título original é Rebelde Sem Causa, né? O filme apresenta um cenário, apresenta um contexto, mas ele não aponta dedo para dizer exatamente quais são as causas. São possíveis causas. Uma outra causa é a falta de elo, a falta de laços entre os jovens dessa geração e o país que os acolhe, né? A cena em que a bandeira é hasteada, ela é filmada de um jeito que todo aquele ritual que em outras décadas seria extremamente importante para os jovens, para aqueles jovens ali não significa absolutamente nada. Eles não se sentem americanos, eles não têm uma relação próxima, firme com os Estados Unidos, eles são sem pátria, né? O personagem James Dean entra na escola e pisa num símbolo que é um símbolo de autoridade. Então, eles têm esses problemas funcionais, eles estão numa sociedade com a qual eles não se conectam, nem com os símbolos de autoridade, nem com o aspecto cultural, com o aspecto histórico do país no qual eles nasceram. E há outras cenas que ele vai trabalhando também esses aspectos, né? A cena do observatório. Por que existe a cena do observatório, né? Para mim, acho que é claro. A cena do observatório é um modo de dizer que esses jovens vivem com a cabeça nas nuvens. Eles vivem olhando para cima, eles não olham para frente, eles não estão fixos na realidade. E logo depois, o filme apresenta uma visão, que é uma visão de que dentro do panorama geral do universo e das galáxias e das estrelas, nós não somos absolutamente nada, né? Nem os nossos problemas. O que não deixa de ser verdade. E aí eu acho que nisso aí também há a apresentação de uma outra ideia, que eu acho que é a ideia de que talvez esses jovens sofram de depressão. E a depressão, tanto o trabalho psiquiátrico, psicológico na década de 50, era um trabalho visto com preconceito, não se falava sobre essas coisas, e a depressão não era uma doença até então diagnosticada, né? Então há a possibilidade de que esses jovens sofram de depressão, mas por a gente não ter as ferramentas para diagnosticar ou para reconhecer esses problemas, acaba ficando um problema solto no ar, né? E eu acho que a cena do observatório serve para esses 2 propósitos, para apresentar a possibilidade de depressão e para mostrar como esses jovens eles são alienados, né? Eles não estão com os pés fixos, né, exatamente no chão, né? Eles estão com a cabeça em outro lugar. A roupa que você mencionou, a roupa também é muito significativa. Você falou que o personagem James Dean é um personagem amável. O fato de ele usar uma camiseta branca significa isso. Ele é um personagem puro, ele é um personagem bom. Mas por cima da camiseta branca tem uma jaqueta vermelha. Ou seja, a sua bondade está coberta por suas emoções. Que são emoções que se sobrepõem à sua pureza, ao seu caráter, e faz com que ele cometa tantos erros, mesmo sendo uma pessoa boa. A cena da casa mal assombrada, né? A cena da casa abandonada, que eles ficam ali, né? Aquela cena é filmada como uma grande mansão mal assombrada, onde aqueles personagens são fantasmas. Fantasmas são personagens que vagam sem propósito. Então, aqueles personagens dentro daquela casa, eles são como fantasmas. Eles não têm uma vida, eles não têm uma personalidade estabelecida, objetivos. Eles estão à deriva, né? São praticamente fantasmas. Eu acho que esse é o grande comentário que o diretor deseja fazer nessa cena. Quando os policiais chegam, eu já estou encerrando a minha fala,
quando os personagens chegam, os policiais chegam e eles estão naquela casa, muda um pouco a lógica, muda um pouco a dinâmica daqueles personagens, e o personagem de James Dean e da Natalie Wood, eles viram quase que os pais do personagem do Platão. E eu acho que o diretor aí faz um comentário, né, dizendo que talvez os pais desses jovens estejam tão perdidos e sejam tão infantis quanto eles. E eles se veem na posição de pai porque eles precisam levar um filho que está se recusando a sair daquele lugar para fora. Então muda a dinâmica. Há um subtexto aí, né, que é um subtexto, parece existir uma certa homossexualidade, né, no personagem do Platão. Parece em relação ao James Dean. E o Nicholas Ray, ele insere uma série de objetos fálicos. O personagem manuseia uma séria arma, aquela espuma de piscina, uma série de que indicam isso, né? Quando eles trocam de roupa, é uma maneira de, quando ele dá a jaqueta para ele, é uma maneira de dizer que houve uma troca ali, que era uma troca que o personagem do Platão desejava muito mais, né? Por que se chama Platão? Platão era homossexual, né? Ele era conhecido, ele é famoso também por ser homossexual, então talvez aí esteja uma ligação. E eles voltam para o planetário, né? No final, só que eles voltam para o planetário não está funcionando, né? Ou seja, o que aconteceu tudo no filme, eles já não estão mais com a cabeça nas nuvens. Agora eles estão com o pé bem fincados na realidade, porque uma pessoa morreu. A polícia está atrás deles. Já não é mais uma série de pensamentos, uma série de sentimentos, mas foram ações que se concretizaram e que geraram consequências. Então, tudo isso é para poder dizer que essas coisas, à primeira vista, elas passam até despercebidas, porque a gente costuma dizer que a gente foca 80% da nossa atenção nos atores e nos diálogos, e os 20% restantes do filme, que são direção de arte, figurino e todos esses outros aspectos, acabam passando despercebidos. Mas, como eles trabalhavam com uma série de limitações que eram impostas pelo estúdio, os diretores tinham que encontrar diferentes maneiras de enriquecer o filme e de mostrar a visão deles de mundo. E tudo isso que eu mencionei é mais ou menos o que o Nicholas Ray faz para transformar o filme não um mero filme de estúdio, mas um filme de um artista genuíno. E são por esses motivos que Juventude Transviada é um clássico do cinema norte-americano. Bom, o filme, eu pesquisando, vi que o diretor, para fazer o filme, ele se aconselhou com psicólogos e pedagogos. E na minha concepção, possivelmente ele consultou psicólogos ou o pessoal da teoria da comunicação, da psicologia, na psiquiatria, na semiótica, do tipo de um pesquisador dessa área, que é o Jacobson, Renan Jacobson, que é um russo que se radicou nos Estados Unidos e desenvolveu a teoria da comunicação junto com Virginia Satir, com vários autores. E eu entendo que tem muita influência dessa terapeuta familiar, que é a Virginia Satir. Isso eu não vi essa informação, eu deduzi pelo tipo de família mostrada no filme. É uma desqualificação sistemática das pessoas. Não há uma comunicação, há sempre uma resposta pronta, precipitada, e várias vezes o filho fala: você não está me escutando, você não me ouve. E o filme insiste em mostrar que não há escuta. O pai da Judy, quando ela está abraçada com o irmão, ele fala: sai, tira o irmão. Ela está numa cena de carinho, ele corta. Esse filme me remete a um filme dos melhores que eu vi na minha vida, que eu debati, chama Gente Como a Gente, que foi feito cerca de 20 e poucos anos depois, que eu não consigo trazer para debater aqui, porque ele não tem ainda em DVD, eu não encontrei ainda, mas que é também sobre a teoria da comunicação. Então o filme mostra sistematicamente a desqualificação, a desconsideração da pessoa. E tenta por ali justificar um pouco a agressividade e a violência dos jovens, que aliás é um tema muito interessante para se discutir nos dias de hoje.
Nos diagnósticos psiquiátricos tem um transtorno chamado transtorno de oposição à autoridade. Mas tem lá um bom número de páginas, de itens sobre esse assunto. E não tem nenhuma página sobre transtorno da autoridade mal exercida, né? Que gera a reação de um jovem. Esses jovens eram pessoas que não tinham o mínimo pertencimento, como você falou, a mínima e vão buscar de alguma forma, que quando a pessoa não é reconhecida por coisa boa ou pertencendo a um grupo bom, ele vai pertencer a qualquer grupo e vai ser reconhecido por qualquer comportamento, cria um personagem e passa a viver sua fábula em busca de consolidar a fábula que criou na sua infância. Então, mas todos eles cumprem seu papel, seu personagem. É uma geração, o filme, pelo que eu entendi, ele foi feito em 55, mas a história se baseia em alguma coisa por volta de 52 a 54. Por que eu digo isso? Porque o carro do menino era alguma coisa 46, e o carro da polícia eu pude observar que era um Ford 52 ou 53, por aí, pude observar que o carro da polícia era por aí. Então, como? É 55 a ambulância? Então a história se passa em 55, do ano que foi lançado o filme mesmo, possivelmente. O que é essa geração aí? Que é a geração do famoso Playboy, né? Inclusive a jaqueta era um traço do Playboy naquela época, que do Brasil, poucos anos depois, apareceu aí aqui algumas personagens famosas. O Ronaldo, vocês lembram do Ronaldo, que usava um óculos aqui, que esteve envolvido com o assassinato da Leila Cury, né, que punha um fogo aqui nos carros do Guarujá, virava, não sei o que, tinha a época do Playboy, e essa geração coincide. E que tem essa geração americana? No Brasil, que eu entendo que era mais uma cópia, né? Mas essa geração é de pais que estavam na guerra. Não, isso durante o filme A Guerra do Ucrânia, mas essas pessoas cresceram boa parte da infância durante a guerra de 39 a 45. É uma geração que nasceu aí de 33 a 38, por aí. Eles deviam ter aqui 18 anos, 17 anos, no máximo 21, porque eram menores de idade do padrão americano. Então essas pessoas foram criadas bons tempos da sua vida durante a guerra, ou seja, a família é totalmente inconsistente e complicada. E não sei, aqueles dois pais principais ali, acho que até não foram à guerra, pelo jeito, né? Quer dizer, seria uma geração, alguns privilegiados. Como? Isso que eu estou dizendo, possivelmente não foram à guerra. Então, assim, tem um tipo de omissão ali, etc. Então, essa geração, ela é uma geração que antecede a geração Baby Boomers, que é a geração nascida no pós-guerra. E é uma geração meio perdida mesmo nesse aspecto, né? Que é da geração então, dos playboys ali. O nosso personagem principal, o Jim, ele tinha alguns traços, ele era um cara leal, ele buscava lealdade, ele era honesto de princípio, mas era impulsivo, né? E ele pedia ao pai toda hora, me perceba. Pai, se eu tiver que fazer tal coisa, me dá a resposta. O pai não tinha respostas, ele tinha vergonha do pai, que era submisso, mas ele tinha valores, ele buscava o encontrar no mundo respostas que lhe validassem como pessoa. Ele não tinha isso do pai, era um pai absolutamente amorfo. Tinha uma família, não sei se era sogra do pai ou avó, a avó dele, a avó que ficava manipulando por trás, né, que mandava, e a mãe também, bastante autoritária, que também não ouvia. Era sogra, você acha que era sogra, a mãe daquele, sogra dela, bem cabe, bem no papel, exatamente, né? Um filho fraco, etc. Muito bem. Aí a outra família tem um pai
sistematicamente desqualificador. Houve uma mulher frágil e agora a mãe do Jim fala, desde que eu sofri com o teu nascimento, e não sei o que lá, só sabia manipular, não tinha qualquer validação da pessoa. Então, o filme, dentro dessa concepção da teoria da comunicação, vai mostrando como que a sistemática desqualificação, a sistemática negação das necessidades essenciais dos jovens vão fazendo com que eles busquem alguma coisa que dê sentido à vida. O Miguel falou de busca do prazer. Eu digo, não, eu não concordo com a busca do prazer, mas era busca de alguma coisa que os desse sensação de estar vivo. Era a busca da adrenalina mesmo. Que a adrenalina, por exemplo, quando uma pessoa está morrendo, se da adrenalina, ela devolve a vida para a gente ter tempo de fazer algumas intervenções e, quem sabe, salvar a pessoa. Então, a adrenalina é uma substância que tem a ver com dar a sensação de vida, embora ela cause medo, cause vasoconstrição, cause vários sintomas, etc. Então eles estavam buscando alguma coisa que lhes desse a sensação de vida, porque, como o Miguel falou, eles estavam no mundo da lua, não tinham vida própria, não tinham sentido em suas vidas, né? Então cada um vive a sua fábula. Esse filme é um tratado do colchão de agressões silenciosas, que é um tema de um dos meus livros, né? Um tratado de agressão silenciosa, pergunta não respondida, falo sem se olhar, não há mínima comunicação entre as pessoas. O que mais aqui? Pais inconsistentes. E eu, quando vi esse filme, eu fico pensando em muitas pessoas que eu trato, que eu já tratei, que são dependentes de droga, que têm uma vida bastante complicada, buscam a marginalidade, o suicídio, etc. E a gente vai encontrar modelos de famílias que funcionam nesse padrão, né? Então a pessoa está buscando um sentido, buscando um reconhecimento, um pertencimento. Um personagem importante no filme é o delegado. Quando eu vi o delegado da dona, o que eu pensei? Tem alguma coisa de psicologia aqui. Aí eu fui pesquisar e vi que realmente o autor procurou apoio em pedagogos, etc. Era um delegado que validava a pessoa. Ele soube ser forte para se defender e imobilizar, mas soube ser suficientemente carinhoso para ouvir e estar lá, conte comigo. E essa frase, ele não falou exatamente conte comigo, mas essa frase, esse contexto, esse texto que significa conte comigo, é um dos contextos ligados à teoria da comunicação, né? Bom, é um filme de pessoas que não se relacionam, são egoístas, narcisistas, cada um pensando em si. O pai do Jim, quando descobre que o filho não morreu ali, ele tem uma postura assim, bom, o meu salvou, dane-se, não aconteceu nada aqui, né? E uma coisa que determinou o desejo do menino, que pegou a arma e foi lá, acabou matando e morrendo, ou ferindo e morrendo, não sei se o outro morreu não, foi quando ele recebeu a carta com um cheque da pensão. Ou seja, a minha vida não vale nada, não tem sentido. Morrer ou viver, ele não vai morrer, né? Então isso foi determinante para isso, né? Outra coisa que eu achei interessante, são duas cenas que eu achei interessantes. Uma é quando o Jim sai da casa, os pais estão discutindo, ele sai para ir para o caminho da última cena. Quando a porta se fecha, um olha para o outro. Essa é aquela cena de um simbolismo interessante. Ó. A porta fechou, ele foi, um olha para o outro. Então é uma coisa de falta de vida mesmo. Os pais ensinando o filho a mentir para não ir para a polícia, que tipo de valor estavam passando para ele, e aquilo o indignava, né? Ele queria a verdade e nem que ele morresse, né? E outra cena interessante é a relação do Jim com o litro de leite. Faltou teta de mãe para aquele cara, né? Faltou teta, né? Ele tinha uma garrafa fria, leite, ele tem uma, né, faltou teta, é isso, né? Tá. E o filme tinha duas personagens realmente que eram verdadeiras do ponto de vista afetivo. O delegado e o babá, o governanta,
que tinha uma atuação verdadeira, né? Que ela tinha afeto pelo menino, ela se interessava por ele, mas ela não era suficiente para a necessidade dele. É isso por enquanto. Pessoal, antes de começar, pode pegar o microfone já. Eu vou sorteando nossos brindes aqui. Eu quero, antes de fazer isso aqui, eu quero comunicar a vocês que eu estou organizando, junto com o Rotary Club, o nosso terceiro concerto anual. E é um concerto que vai ser no dia 25 de junho agora. Aqui vai ser um Toquinho em Concert. Vai ser no Teatro Sérgio Cardoso. E dia 25, uma terça-feira. E eu toquei com a orquestra do grupo GPA. Quem foi nos outros concertos, essa orquestra tocou. É uma coisa brilhante. Eu vou sortear aqui o convite custa R$125. Eu vou sortear 2 convites aqui. Quem ganhar vai retirar na minha clínica no dia que quiser, tá bom? Eu vou sortear. Está aqui o nome da pessoa. Cleobi. Cadê o Cleobi? Nossa, ele vem sempre aqui. Como? Aqui, ele está sempre aqui. Nossa. Obrigado. Ganhou ingresso. Olha, você ganhou aqui 2 convites para um show do Toquinho em Concert, no dia 25 de junho. Você retira no meu consultório e tem endereço aqui, tá bom? Vai lá passar lá, tá bom? Merece, ó, público constante aqui. Se eu pudesse, eu daria para todos. Então, esse concerto é beneficente para uma instituição chamada Cruz de Malta. Então, quem for vai estar ajudando, está se divertindo, ficando alegre e ajudando crianças necessitadas numa creche. Vou sortear agora um CD aqui. Irma Rodrigues. Depois, daqui a pouquinho eu sorteio mais 2 coisas, ok? Vamos lá. Aí, Irma. Vamos lá, quem está com o microfone aí para perguntar? Boa noite, doutor Lívia. Uma outra coisa que ninguém aqui comentou é assim, o contexto da história acontece após a Páscoa. Isso foi comentado da Páscoa, né? A Páscoa é a reunião familiar, também resgata o sofrimento de Jesus, o sofrimento que essas famílias estavam sentindo e essa busca dessa ressurreição para a vida. Isso que os jovens estavam buscando, vida nova. Talvez o seguinte, o jovem tem dando onipotência que acredita que pode morrer e voltar, né? Mas acho que... A Páscoa é isso, morte. Esse delegado não seria juizado de menores? Boa noite, 2 coisinhas, o debate foi muito bom. 2 coisinhas só. Primeiro, as famílias, eu acho que a gente considera essas famílias disfuncionais pelos padrões de hoje, porque os padrões daquela época eram as famílias americanas normais, as famílias de margarina. Então você vê que para dentro tinha uma questão e para fora outra. Por exemplo, a família da Judy, os pais dormiam em camas separadas, o que era uma constante do cinema americano na época, mas ao mesmo tempo era um hábito deles para mostrar que eles não se tocavam muito. E aí o que acontece? A filha, quando ela fica adolescente, o pai entende que ela é mulher. Então, se ela é mulher, isso acaba sendo uma ameaça sexual para ele. Então, ele pudicamente tem que afastar a filha e diz para a mãe: ela não é mais normal, algo está acontecendo com ela. E a mãe, pelo jeito, concorda. O pai do Jim, na cena final, quando ele vai agasalhar o Jim, no finalzinho do filme, ele tira o casaco para agasalhar o Jim, mas só o Jim, a Judy não. É sempre só para o filho dele. Ela pode passar frio que não tem problema. Essa é uma questão. A segunda questão é assim, deixando as famílias de lado, indo só para a escola,
me pareceu que tem um dos componentes que ele propõe é o ritual de passagem, porque o Jim vem de fora, então ele tem que passar por um teste para mostrar que ele não é chicken. E toda aquela turma está ultra interessada em humilhá-lo porque acham que ele não vai passar. E sendo que o desafio final é aquela corrida onde ele se joga e infelizmente ele não consegue mostrar para o pessoal, porque o pessoal fica ligado mais no fato de que ele vai até a polícia dedar do que reconhecer que ele passou no teste. Ele inclusive comenta com a Judy: nada dá certo na minha vida. Ele comenta logo depois que ele se salva, né? Que até isso que parecia que ele ia ganhar, ele também perdeu, porque os outros não perceberam isso. E é interessante isso que o senhor está falando, porque no final, né, na cena final, onde ele tira o casaco e coloca no filho, parece que ali há uma tentativa de uma reconciliação com a família, né? Mas bem lembrado, bem colocado, só com o filho. Mas parece que ali há uma tentativa de reaproximação. Eu só queria comentar que o filme Juventude Transviada foi acusado por alguns críticos na época de afirmar que os pais são incapazes de criar os seus filhos e que isso estaria a cargo melhor do Estado. Eu gostaria de dizer que essa visão ela não é muito justa, porque, de fato, o personagem do juizado de menores, né, ele não é nem delegado, né, ele é membro do juizado de menores, ele funciona como um psicólogo, né, como um psiquiatra, alguém com quem eles podem conversar, tanto que é interessante ver como o personagem do James Dean se comporta no início, né, quase como um animal enjaulado, e aí com o passar do tempo a conversa vai se desenrolando e ele vai se acalmando, vai passando a confiar no personagem. Dá a sensação de que, bom, talvez a figura do Estado seja uma figura mais compreensiva, representada no membro do juizado de menores, uma pessoa mais compreensiva, mais capacitada para ajudar esses jovens, né? Mas no final eu acho que essa visão de certa maneira é demolida quando o policial, a polícia é o braço armado do Estado, né? Quando o policial acaba se precipitando e atirando no jovem antes mesmo sequer de entender o que estava acontecendo, qual era a verdadeira ameaça, né? Então acho que esse é um aspecto importante de ser ressaltado, porque esse filme eu acho muito interessante. Me impressiona como ele não aponta causas, né? Ele parece apresentar uma série de problemas que existiam na sociedade americana naquela época e que uns mais, outros menos, mas todos contribuíam para aquele tipo de comportamento rebelde, né? Isso que você disse é uma coisa que eu observei. Ele, quando foi procurar o juizado de menor, né, ele não encontrou, ele não estava lá. Então, assim, mais uma vez, eu não tenho com quem contar, né? Por mais, ele me disse que era para eu vir, que ele estaria aqui 24 horas, eu vim, mas ele não está disponível para mim, né? E o policial desqualificando sistematicamente, né? Dando um motivo. Assim, tinha esse profissional, né? Eu lembro quando eu era pequena, morava no interior, se os pais tinham um problema, levavam os filhos para esse juiz, né? Para levar uns puxão de orelha desse juiz de menores, né? E é como você falou, é o lado moral só que ia ser efetuado ali na hora. Mas você disse assim, as feridas não foram curadas, né? Entendeu? Você botou um band-aid ali e ficou latente, né? Então, assim, esse é um tipo de papel que não funcionou e que não vai funcionar. E as famílias continuam disfuncionais, os jovens continuam sem esse suporte entre si, né? E a psiquiatria, a psicologia continua ainda uma coisa que precisa ser camuflada, né? E ninguém cuida das feridas infantis, né? Das dores.
isso, né? Acho que esse filme, essas crises, elas persistem até hoje. Eu acho que vão continuar persistindo se não tiver a cura dessas feridas, né? O tratamento, né? Eu acho que elas persistem, mas tem um crescimento nas abordagens mais adequadas, né? Embora tenha um lado gritante, violento, etc., mas tem uma quantidade de pessoas saudáveis hoje é bem maior que naquela época. E o final do filme, ele é feito como... ele é filmado como se fosse um final bom. As escolhas que o Nicholas Ray, estéticas, né? A grua que sobe e mostra todo o cenário, o pai e a mãe que se juntam ali naquele momento, né? É filmado como se tudo deu certo, tudo deu bem, tudo se resolveu. Mas na verdade nada se resolveu, porque há um jovem morto, o problema das famílias permanecia o mesmo, aqueles jovens, além de tudo que já tinham sofrido no filme, agora eles teriam de lidar com a perda de um amigo, que foi um evento traumático, que provavelmente os traumatizaria pelo resto da vida. Mas ele é filmado como... Eu acho que essa também já é uma subversão dentro do cinema norte-americano. Parece um final grandioso, mas é um final em todos os sentidos trágico. De qualquer forma, morreu a criança ali que não tinha pai nem mãe, né? É aquela que faria menos falta, digamos assim, né? E é interessante porque morreu também o líder da turma, né? E ninguém estava nem aí pelo fato dele ter morrido. Apesar dele ser o bonzão, o líder de todo mundo, cada um foi cuidando do seu e essa liderança se foi, né? A própria namorada corre para os braços. Fica claro que ela buscava nele ali apenas um amparo emocional. Exatamente. Que uma vez que foi embora, forte, né? Eu vou buscar em outro. Eu queria comentar um pouco do Salmínio. O Miguel deve saber que Salmínio morreu com 37 anos. E ele era assumidamente bissexual. Foi uma característica do... Os atores que começariam a aparecer nessa década são todos atores que, pelo seu lado pessoal, sofriam de distúrbios psicológicos ou sofriam de uma condição que a sociedade não aceitava. Por exemplo, a geração de James Dean, a geração de Marlon Brando, a geração de Montgomery Clift, todos os atores que são conhecidos por uma série de problemas fora... Jimi Hendrix, né? Oi? Jimi Hendrix também. Não, que viriam depois no cenário do rock and roll, mas são todas figuras trágicas. Montgomery Clift, quando você lê a respeito dele, você percebe que Montgomery Clift sofria muito, vivia uma vida muito, muito difícil, mesmo tendo para o público a imagem de galã, a imagem do rebelde. James Dean é a mesma coisa, né? Tinha geração que o barato é morrer. Né? James Joplin. Exatamente. Boa noite. Eu só queria fazer uma colocação que mexeu um pouco comigo. Foi com relação à casa abandonada. Quando eles formam a família ideal, em que Platão vende ou aluga a casa e os leva ao local das crianças, onde elas iam ser cuidadas, e que é a piscina. E ele diz assim: ninguém ouve as crianças, né? Ninguém as ouve, ninguém as escuta. As escutam, elas não precisam estar com a família. Ali eu vejo um pedido de socorro. Mesmo dos adultos, porque aquela casa, ela se transformou no fantasma, no ideal e no assassinato. Eu vou assistir novamente o filme, mas eu acho que aquela casa é o tema central desse filme. Mas tem muita informação ali. Eu não consegui captar todas. Apenas da criança interior abandonada. E é curioso notar que as casas dos pais do personagem de James Dean e dos pais da personagem da Natalie Wood são casas bonitas, casas perfeitas, que abrigam famílias problemáticas. E a casa que é uma casa abandonada,
onde a piscina não tem água, onde tudo é feio, visualmente feio, é a casa que por um período de tempo abriga uma família que funciona, né? Um ideal. Um ideal, é uma distinção. Mas com referência ao abandono da criança. Eu não entendi. Com o abandono da criança, né? Porque lá Platão diz, vamos levar as crianças para fora, porque ninguém as ouve. Isso me marcou um pouco. E a cena que é filmada num close-up lindo do James Dean com a Natalie Wood, quando eles conversam e se beijam, é o único momento do filme onde o homem e a mulher compartilham de um momento íntimo, carinhoso. Boa noite, obrigada. Bom, eu queria me dirigir à plateia, antes de mais nada, e formalizar aí a minha pergunta sobre o filme. E solicitar à plateia uma salva de palmas ao professor Wimmer pelos 21 anos da nossa Cine Debate. Obrigado. Agora eu vou ter que passar filmes mais. A próxima é pornô. Pois é, mas eu gostaria de fazer algum comentário sobre o Platão, porque ele é o menino mais sozinho do mundo, era ele. Aquela troca de cores das meias, você vê que não tinha ninguém que cuidava dele. Ele põe uma meia, se ele botasse uma meia preta e uma meia marrom, pai, estava escuro, pegou, né? Pode até acontecer. Mas uma meia vermelha, uma meia azul, quer dizer, ele era um sujeito absolutamente sozinho. A única pessoa que se preocupava com ele era a empregada lá, a governante, a babá. Bem, ele procurava de todo jeito e percebeu no cinema, né, não no cinema, não, no planetário, que o Jim estava sozinho, ele não tinha ninguém, não tinha nenhum amigo. Ele falou, esse vai ser, minha família vai começar a ir com esse cara, né? Eu vou me submeter a tudo que ele quiser, que ele precisar, para eu ter um ambiente com ele e eu poder ter alguma referência, que ele não tinha referência nenhuma. Ninguém que tinha amizade, não tinha nada. Mas acho que foi um destaque assim, as cores das meias, né? Muito significado, né? Esse personagem, ok? Interessante isso que você observou, bem legal mesmo. E o vermelho é engraçado porque todos os personagens em um certo momento têm uma relação com o vermelho. A personagem da Natalie Wood no começo, ela está com um casaco vermelho enorme, né? O personagem James Dean usa uma jaqueta e ele usa uma meia. Tendo essa ideia de que o vermelho é associado a sentimentos, a paixões intensas, ele veste os personagens basicamente da cabeça aos pés de vermelho, né? E também há uma relação aí com o fato de que são jovens que, por exemplo, o fato deles correrem em cima de um abismo, né? São jovens que estão sempre à deriva, né? Que estão sempre... Porque o vermelho também significa morte, né? O vermelho é associado também com sangue. Então essas paixões intensas o aproximam os personagens muito mais da morte do que de uma vida saudável. Outra coisa, o Platão, ele tinha tanta necessidade, eu não sei se a troca das meias era uma revolta, né? Ele um revoltado, mas ele queria encontrar uma maneira de ser importante em alguma coisa, tanto é que no começo ele disse que o pai dele era um grande executivo em Nova York, e depois ele falou, não, meu pai é o herói da Guerra da Coreia. Porque nessa época, o herói de guerra era muito importante numa família. E ele falou, meu pai é um herói de guerra da Coreia, a hora que eles estão na casa, na China, na China, foi na Guerra da Coreia, mas era um herói de guerra, o pai dele, no final. Miguel, por isso que eu vim de vermelho. Bem pensado, né? Bem representando o filme. Foi dito que o James Dean faltou uma amamentação para ele, né?
policial, que não é policial, o psicólogo, o assistente social, ele dá 2 copos de água. Foi aí que ele foi acalmando o rapaz. Ele deu ele perguntou, você quer água? Deu um copo, já deu outro. Quer dizer que foi quase uma alimentação. E no final, esse pai, quando tira o seu casaco e coloca no filho, ele dá um entorno para o filho. Ele acolhe esse filho. E a água purifica também, né? Eu queria perguntar para o Dr. Vini e para a Catarina a respeito dessa questão de... Existem artistas que fazem sempre o mesmo papel, sempre com as mesmas características. Está provado que existe realmente uma ligação entre o que ele é na vida real e o que ele é na vida artística? Não existe nenhum estudo nesse sentido. Eu acho que o nosso cineasta é a pessoa mais indicada para responder isso. Eu não sei. Sim. O James Dean é mais fácil a gente traçar esse paralelo porque o James Dean interpretou 3 personagens apenas antes de morrer, né? Todos personagens rebeldes com essas características. Mas se a gente pegar os astros que foram surgindo a partir da década de 50, todos eles se caracterizam por apresentar tanto na vida pessoal quanto na sua persona cinematográfica traços de instabilidade emocional e psicológica. Mas se a gente pegar o Marlon Brando, por exemplo, o Marlon Brando representou diferentes tipos de personagem. Ele já representou desde do macho, daquela figura viril, até meio grotesca em Um Bonde Chamado Desejo, até a figura de um personagem anônimo, sem características, sem personalidade, em O Último Tango em Paris, por exemplo. Mas acontece muito em Hollywood de você associar, por exemplo, o ator interpreta um personagem que vira icônico, que faz muita fama, e aí Hollywood, por motivos financeiros, associa esse ator sempre a esses mesmos papéis, porque é uma maneira de criar uma fácil relação entre o ator, que é o principal produto de venda de Hollywood, e o público. Agora, em termos psicológicos, eu não saberia dizer se há uma relação. O fato é que, além dessa geração que surge a partir da década de 50, que apresenta traços claros de instabilidade emocional e psicológica, começam a surgir também a partir da década de 50 mais papéis assim. Porque os Estados Unidos passam por mudanças que não são facilmente assimiladas, né? Mudanças que mudam toda a cultura dos Estados Unidos, a Guerra do Vietnã, movimento hippie, contracultura, nova Hollywood, geração beat, tudo coisas que na década de 50, um pouquinho antes da década de 40, não existiam. Mas em termos psicológicos, não saberia dizer se existe uma relação. Eu vejo que há muita contradição. Tem artistas que fizeram papéis dos mais diferentes tipos, né? Então não dá para criar uma regra na minha concepção. Alguns casos são assim. O Sylvester Stallone faz um personagem de um tipo, né? Mas não obrigatoriamente, né? O Dustin Hoffman faz papéis totalmente diferentes, carteiro, né? Até o John Wayne, que fazia faroeste, fez filmes de outro tipo, mas ele ficou mais marcante no faroeste, né? Tudo bem. Só mais um comentário a respeito do leite. O leite nos Estados Unidos tem por trás um lobby fortíssimo, né? A gente sabe que o vencedor, por exemplo, Foi mais perto das 500 milhas de Indianápolis, toma suco laranja. Toma sempre, toma leite. Quem tomou suco laranja foi o Emerson. É verdade. Né? E nesse filme a gente vê também o poder da máquina vendedora americana, né? Sempre estimulando alguma coisa. Muito bem, pessoal. Mais alguma pergunta? Última, então. Mais uma lá aqui. Mais uma. Boa noite. O que eu gostaria de perguntar é, por exemplo, o Buzz ali, a personagem que acabou falecendo, então tem uma ausência, como você falou, as pessoas elas não se pertencem, elas estão mais em função disso, ou é uma questão de censura na época,
porque assim, não tem nada violento na verdade. Por exemplo, quando ele fala, que me tocou bastante, eles estão ali como se fosse algo desafiador, mas ele fala para o James Dean, né? Eu gosto de você. Então eles têm essa necessidade, quando você tem uma expectativa até de que vai ter um racha, vai ter uma briga, mas não existiu isso. E também a questão da sensualidade no filme. É porque na época não era permitido, né, que houvessem cenas, então era uma questão de censura, ou porque era uma coisa que realmente os jovens não eram devassos, ou, na época, né, mas assim, não tinham essa liberdade, não tinha essa questão sexualizada ou sensualizada no cinema ainda. E a outra coisa que eu sinto assim, é que desde aquela época a indústria do cigarro já bancava, o que provocou muito assim das pessoas acharem que o cigarro era algo de autoafirmação, chique, e com isso criou-se uma dependência, né, da nicotina. Então, gostaria eu não sei se foi bem claro, mas tá, obrigada. É uma questão de, não diria de censura, mas existe um código nessa época nos Estados Unidos onde os diretores não podiam mostrar certas coisas, né? Foi mencionado o fato de casais dormirem em camas separadas. Essa era uma das exigências. Código de Ryan. Isso, Código Reis. Eles não podiam mostrar essas cenas. A cena da facada já é surpreendentemente violenta para a época das cenas em que o Buzz esfaqueia, né, o personagem de James Dean. Os parâmetros de hoje em dia, então nem se compara. Mas é um código que os diretores acatavam, mas que, como todo código, permitia que eles fossem criativos. Então, as possíveis violências e as possíveis cenas de sexo são todas tratadas com muito mais sutileza e simbolismo do que seriam tratadas hoje em dia, por exemplo, em que é aceitável recorrer ao que é gráfico, ao que é explícito. Bom, reativos. Ok. Só uma última correção, é que o Gente Como a Gente já foi debatido no Cine Debate, é muito bom o filme. Beleza, mas aqui não tem, no começo era vídeo, fita, agora em DVD não estou encontrando. E só um detalhezinho rápido, que é curioso, mas é que bem significativo. Um dos membros da gangue do Buzz é interpretado pelo Dennis Hopper. E o Dennis Hopper seria um dos sujeitos responsáveis pela nova Hollywood com o filme Sem Destino, Easy Riders. Então já há uma relação aí já de sementes sendo plantadas do que viria a acontecer em Hollywood nas décadas seguintes. Doutor William, queria fazer uma pergunta. Que simbolismo teria a hora que ele pediu a terra antes do... Eu acho que isso não é simbolismo. Acho que é porque a mão sua, de medo, fica até se escorrega no volante. Então, a terra é para evitar que escorregue. Ok, pessoal, quero agradecer a todos. Sempre de uma salva de palmas para o nosso Deus.